Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos na semana passada sobre resíduos, que é a unidade 2 da nossa apostila, tá? Então, o nosso estudo, vocês depois vão ler em casa as páginas, mas para mim explicar um pouco sobre o que nós vamos ver, nesse capítulo sobre resíduos, ele está subdividido em vários itens. E nós vamos começar trabalhando na página 41, o que é resíduo, e a primeira parte, que é a extração da matéria-prima, tá? Porque depois vai ter o transporte, a transformação, aonde o consumidor vai utilizar-se daquele produto que foi transformado, enfim, são várias as etapas que nós vamos trabalhar. Mas hoje nós vamos dar início para nós primeiramente entender o que é o resíduo e a origem dessa matéria-prima para fabricar algum item, tá? Então, na página 41, fala um pouco para nós sobre o consumo, né, nosso como população e a produção de resíduo, né? Mas primeiramente a gente tem que entender que resíduo, o que é resíduo? É o resto de alguma atividade que a gente fez, algo que nós iremos descartar, que nós não vamos mais utilizar, né? Que já não nos serve mais, tá? E daí nós falamos que isso é o lixo, né? Mas nós só temos que entender que lixo e resíduo não é a mesma coisa. Por quê? Porque resíduo é tudo aquilo que nós ainda podemos aproveitar em alguma outra atividade. E o lixo é o que vai ser descartado. Então, geralmente a gente fala assim, que a gente produz muito lixo. Então, a gente tem que tomar um cuidado para entender. Lixo é o que não tem mais o que ser utilizado. E resíduo é aquilo que, de repente, nesse momento, onde você se utilizou de algo, para essa mesma atividade, ele não vai ter mais valor. Mas ele pode ser transformado e utilizado para outra atividade. Na página 42, a gente vê um pouquinho sobre esse processo de produção e o descarte de materiais, tá? Então, todo produto, tudo que a gente compra, se a gente analisar, tudo tem uma história de início, de começo, de meio e de fim. Por que isso? Porque tudo precisa uma matéria-prima, né? Ela é extraída de alguma coisa. Seja animal, seja mineral, seja vegetal, mas qualquer produto ele tem uma história para chegar até o nosso consumo. Por exemplo, vamos falar em questão escola. O nosso caderno, o caderno, o lápis, o caderno, ele é feito do quê? Qual é a origem, né? Então, ele é de origem vegetal. Então, ele tem uma história, porque ele tem um tipo de uma árvore que foi plantada, a extração que foi feita, foi levado para uma indústria, aonde passou por um processo de produção e gerou esse material que nós utilizamos na escola, o caderno e o lápis, né? Mas o lápis é só a madeira, que é uma extração vegetal. E o grafite do lápis também é uma extração, só é mineral. Mas tudo tem uma matéria-prima. O que é matéria-prima? Matéria-prima é da onde ele é extraído. É o material natural, né? Sem a modificação. Então, falando sobre a matéria-prima, nós já vimos lá nas primeiras aulas de ciências sobre as propriedades da matéria, onde dizia que matéria-prima ela pode ser renovável e não renovável. Então, para lembrar, a matéria-prima renovável é a madeira, por exemplo. Por que ela é renovável? Porque eu vou derrubar a árvore para construir uma casa, ou propriamente a madeira, já que estamos falando do material escolar, para a produção do lápis.
E nesse mesmo lugar onde havia aquela plantação, vai ter um reflorestamento, né? Ela vai ser renovável, porque ela foi derrubada, mas tem como repor uma nova plantação, para ter no futuro uma nova produção daquele material. E uma matéria-prima não renovável, nós temos como exemplo o petróleo, né? O petróleo, depois que ele é processado, ele é extraído, né, do mar, e ele é processado. Se aquele poço de petróleo acabar, aquele petróleo que tem lá, se ele terminar, não tem como nós repormos lá para ter uma nova produção, né? Então, ele é uma matéria-prima não renovável. Se acabar, acabou, tem que fazer uma nova perfuração de um poço num outro determinado lugar para visualizar se tem petróleo. Mas voltando a falar lá do resíduo, então, baseado nessa extração da matéria-prima, tem o resíduo. Por exemplo, quando você extrai o petróleo, ele cria vários tipos de resíduos. Por exemplo, um dos resíduos são os gases que são lançados no ar, porque a plataforma lá de petróleo, os gases da queima do petróleo, né, faz com que o ar fique poluído pelaquela fumaça. Aquela fumaça soltam partículas que são resíduos do petróleo, então é um resíduo. Mas também tem resíduos oleosos que vêm do petróleo, que eles servem como reaproveitamento na fabricação de óleos industriais. Então, vocês viram o petróleo, ele no momento da extração, ele cria resíduos, e esses resíduos, eles não vão para o lixo. São resíduos que daquele material é feito outro produto, que, por exemplo, ali os óleos industriais. Assim também temos de exemplo na mineração do ferro, onde fala um pouquinho na página 43, que a água, por exemplo, quando vai extrair o ferro, tem muita água. Então, essa água, ela vai gerar vários resíduos. Qual é o resíduo que mais conhecido vai ser quando vai ter aquela água? A lama, o barro, né? E dentro dessa lama fica partículas muito finas do ferro e gera um material argiloso que serve e é armazenado em barragens, que eles dão uma fixação nas barragens. Então, é um resíduo do ferro, junto com a lama, ele cria-se um outro material e é utilizado nas barragens. Então, para vocês verem como a matéria-prima, quando ela tem essa extração, o objeto principal é extraído, mas o resíduo que ele possui, que é formado, também dá para ter esse reaproveitamento. Eu peguei alguns exemplos de extração de matéria-prima que a gente conhece. Aqui nesse daqui, por exemplo, na árvore da seringueira, aqui vocês podem ver, ó, é colocado na seringueira, parece um potinho, né? Aonde escorre o látex. Esse produto aqui branco que tem nas árvores, isso é na seringueira só. É desse produto, desse componente que é feito a borracha que tem lá no pneu do carro, da moto, a borracha que vocês se utilizam para apagar na escola, a borracha do pneu da bicicleta. Então, a extração do látex da seringueira para a produção da borracha, tá? Provavelmente tem outros resíduos aqui que dá para se utilizar em outra produção. Temos também a extração da matéria-prima da madeira, que inclusive aqui na nossa região, é muito cultivada, muito conhecida aqui no Mato Grosso, né? A extração da madeira. Temos aqui a extração do minério, que é rica
no estado de Minas Gerais, né? Minas Gerais é o estado maior produtor de minérios no Brasil. E aqui temos uma plataforma de extração de petróleo, tá? Então, aqui nós podemos ver matéria-primas renováveis, né? Seria aqui, essas duas aqui. E as não renováveis, do minério, quando acaba, e a do petróleo, que também é vista aqui. Então, exemplos que nós podemos ter de matéria-prima. Lembrando que matéria-prima é tudo aquilo próprio, natural, sem transformação.